nação, com interesse de vários clubes europeus em Wesley do Flamengo, lateral define futuro e deve oficializar sua saída em breve. Fala, nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Cobiçado por vários gigantes europeus, Wesley teria dito sim a uma proposta milionária, e Vene Casagrande atualiza sobre essas informações e muito mais sobre o nosso Mengão. Bora acompanhar um recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Vene, a situação do Wesley, como é que tá? Em relação à saída? Isso. Tem vários clubes interessados. Por exemplo, a Inter de Milão recentemente ligou para o Flamengo para sondar o jogador. Os empresários continuam na Europa. A imprensa internacional anda noticiando que ele aceitou uma proposta do Manchester City. Eu não tenho essa informação, isso aí é segundo alguns jornalistas da imprensa internacional. O Flamengo diz que não chegou nenhuma proposta, mas o Flamengo sabe e já colocou ali um preço. Querem tirar o Wesley do Flamengo? Esse é o valor. Agora os empresários estão trabalhando para buscar essa proposta. Eu, no lugar dele, se eu recebo uma proposta do Manchester City, eu aceito na hora. Você tendo a possibilidade de trabalhar com nada mais nada menos que Guardiola, eu iria na hora. Agora, depende muito do desejo do jogador, qual é o sonho dele. Querendo ou não, cara, cada um tem um sonho. De repente o sonho dele é jogar no futebol italiano. Ele quer ir para a Europa, sabe? Mas tendo a possibilidade de vestir a camisa do Manchester City, sendo comandado por Guardiola, eu vou na hora, mesmo se você vai ganhar menos ou mais, entende? Independentemente do salário. Óbvio que, independentemente do clube que ele aceitar a proposta, ele vai ganhar muito mais que ganha no Flamengo. Exato. Eu iria preferir ganhar um pouco menos e ter a experiência de trabalhar com um baita treinador. Eu também. Chegou a sua vez agora. Eu tô tranquilão. Você tá tranquilão? Eu tô calmo, assim. Você tá igual o MC Sapão? Eu tô... Vamos lá, Vene. O Flamengo tá finalizando a preparação. O Flamengo vai encarar a LDU, que já teve a chegada do Rodrigo Caio, o Flamengo, como auxiliar. Cadê? Em semana decisiva na Libertadores, clima de reencontro no Ninho do Urubu. Rodrigo Caio participou do primeiro treino como novo auxiliar do rubro-negro. Muito feliz, como se eu não tivesse saído daqui. Aqui é minha casa, onde eu construí uma história bem bacana como jogador, hoje em uma outra função. Espero construir uma carreira vitoriosa junto com toda a condição, com toda essa equipe. O técnico Felipe Luiz finaliza os últimos detalhes antes do confronto decisivo com a LDU, nesta quinta no Maracanã. Com a vitória do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira na terça, o rubro-negro precisa vencer os equatorianos por pelo menos 2 gols de diferença, para depender apenas de si na última rodada. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. O Fla soma 5 pontos na Libertadores e é o terceiro colocado do Grupo C. Vencer é a única opção na busca pelo tetracampeonato. Vene, chegou a sua hora, Vene Casagrande. Como que tá o seu coração? O meu eu já fui sincera. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. É mesmo, Vene, essa é a hora da Libertadores. Eu posso ser bem sincero? Ansioso, nervoso e com certo receio. Sério, Vene? O Flamengo tem me permitido isso nos últimos tempos de Libertadores. Né? A fase de grupos da Libertadores... Por exemplo, sabe quem foi o melhor treinador na fase de grupos da Libertadores? Quem? Chuta aí o nome. Paulo Souza. Eu ia chutar o sapo que não voa. Paulo Souza foi o melhor treinador na fase de grupos. De lá pra cá, o Flamengo vem se dando muito mal, dificultando muito a sua vida. Isso foi 23? 22? Não lembro. 22, pô. 22, era aqui. Libertadores no SBT. 22, olha quanto tempo. Tem muito tempo. Então o Flamengo vem se colocando nessa situação difícil graças a ele mesmo. Foi o que eu falei no meu vídeo lá no canal no YouTube e vou repetir aqui. Os jogadores se colocaram nessa posição e os jogadores têm que se tirar dessa posição. Porque eles que jogaram mal contra o Central Córdoba, eles que jogaram mal contra o Deportivo Táchira e eles que têm jogado mal os últimos jogos do Flamengo. Então, chegou a hora, independentemente de conta, de quanto precisa fazer, de saldo de gol, os jogadores do Flamengo eles têm a obrigação de fazer um grande jogo e golear a LDU e Deportivo Táchira no Maracanã. Estamos falando de dois adversários extremamente fracos no grupo do Flamengo
E o Flamengo tem um elenco, sim, que tem condições de vencer e vencer bem, por um placar elástico. Quanto que o Flamengo precisa vencer? A gente fez a conta do Botafogo agora ali, na tabela. Quanto que o Flamengo... A gente tem a tabela aí, Deixa eu ou pegar Big aqui. Thunder? Eu peguei aqui, ó. Vamos tem lá. aí, Vene? Calculadora na mão. Fiz essa postagem Vamos lá no lá. meu Instagram. Calculadora na mão, Com a Vene. vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando. Independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores. Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Vene, eu sou ruim isso. de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E depois o último vai a jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem né? que torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento isso. o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque pra ser líder, eu tô falando pra ser o primeiro, Pra né? ser o primeiro. Ele vai ter que, em algum momento, ou empatar, eles já jogaram. Então falta só um joguinho pra eles, né? Sim, um exatamente. joguinho em Quito, esse jogo em Quito. O que não é um absurdo é a LDU ganhar do Central Córdoba. Não é mesmo. Não é um absurdo. Até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira. E o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 o Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso. É um fraco time argentino. E o Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernando, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive pro jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU lá. Pra todo mundo, né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira e fora um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem que não tá acostumado nessa competição. É um time que tá sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição, então assim, não é um time bobo que Tanto não... é que quando saiu o grupo aqui, a gente fez o cálculo. Sim. Beleza, você perder lá na altitude, aceitável. Aceitável. Só que eu imaginava chegar nessa 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo extremamente tranquilo, já debatendo se poderia ser a melhor campanha da fase de grupos ou não. Porque o Flamengo teve essa possibilidade. E o Flamengo se complicou demais. E você passar em segundo é terrível também. Terrível. Porque você vai decidir fora de casa. E o histórico recente do Flamengo mostra que isso não é legal, né? Foi eliminado pro Olímpia, eliminado pro Peñarol. Então tem que passar em primeiro. Tem que passar em primeiro, tem que golear os 2 jogos e fazer bons jogos. Não é apenas ganhar, não. Tem que fazer bons jogos, uma apresentação digna para os torcedores do Flamengo que vão novamente, independentemente do valor do ingresso, colocar mais 60 mil pessoas no Maracanã. Falando desse jogo, Vene Casagrande, vamos relembrar os jogadores que não vão participar, que estão fora, né, por questões clínicas, e qual time que para você seria o ideal. Lembrando, a gente repete, o Flamengo precisa vencer e o ideal é pensar também em marcar gol, né? A gente está falando de saldo de gol aqui nesse momento da Libertadores. Quem está fora desse jogo? Vamos lá, os 3 jogadores ausentes. O Plata, né, que a gente mencionou ontem, o Alan e o Pulgar. Esses 3 estão fora. Então fica a dúvida de como ele vai colocar o meio de campo. Se ele vai colocar o Everton Araújo primeiro volante, se ele vai colocar o De La Cruz e o Gerson como volantes, ou ele pode até mesmo improvisar o Léo Ortiz, que fez essa função muito bem feita, inclusive, nos tempos de Tite.
Então, o que eu faria, pensando no placar... Ele já fez isso com o Felipe Luiz? Ainda não, né? O Léo Ortiz. Não, inclusive, o primeiro acerto do Felipe Luiz, na minha concepção, quando ele assume o Flamengo, foi pegar o Léo Ortiz e botar na zaga. Ali foi um baita acerto do Felipe Luiz e ele manteve isso até hoje. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas você faria? O que eu faria, pensando num placar elástico, eu colocaria De La Cruz, Gerson como volante, e botaria o Luiz Araújo no lugar do Gerson. Você não tiraria o Léo Ortiz da zaga? Não tiraria nesse momento, pensando no placar elástico. Perfeito. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, aí eu botaria o Léo Ortiz. Mas eu acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho, porque ele gosta do futebol do Everton Araújo, ele sempre defende essa ideia. Mas isso, repito, é só um achismo, até porque não tem como saber, o treino do Flamengo é daqui a pouco, 3h30 da tarde. Então, conhecendo o histórico do Felipe Luiz, eu acho que ele vai de Everton Araújo. Mas a necessidade de gols, de fazer um placar elástico, eu botaria um time mais ofensivo, seria o De La Cruz e o Gerson. Eu não gosto do Gerson, mentira, eu gosto mais do Gerson aberto pela ponta, mas o Gerson faz muito bem a função de volante também. Então eu colocaria o De La Cruz, o Gerson e botaria o Luiz Araújo no time titular. Muito bem, você não acha que você mexer num jogador, por exemplo, eu acho aquela dupla ali do Gerson com o Wesley uma coisa fantástica. Sim. Você não acha que movimentando talvez você poderia até perder um pouco? Mas aí você bota o Luiz Araújo caindo mais pro meio também, entendeu? E aí você deixa esse espaço pro Wesley atacar. Dá pra você treinar isso, essa possibilidade. Mas repito, o Felipe Luiz ele tem várias possibilidades. Então, eu acho que dentro das três que a gente tem aqui, que a gente cogitou, eu não começaria com o Everton Araújo nesse momento. Eu acho que o jogador está com a confiança muito baixa. E pegar esse jogo com a necessidade de vencer, eu tenho certo receio. A torcida no cangote ali, né? Exatamente, porque tá em casa. Exatamente, casa cheia. Como ele vai reagir? Ele é um jogador que tem errado muito passe, entende? Se ele errar o primeiro passe, como é que vai ser a reação dele durante o jogo? Então, eu levo isso tudo em consideração. E também a necessidade de gols. Com a necessidade de gols, um time mais ofensivo, De La Cruz e Gerson. Eu faria dessa maneira. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, para ter uma saída de bola, é o Léo Ortiz. Até porque a saída de bola do Léo Ortiz é muito melhor que a do Everton Araújo. E até porque, se isso acontecer, no lugar do Léo Ortiz, fica somente o Danilo. É isso. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, nenhum né? absurdo. Não é nenhum cara que, meu Deus do céu, olha lá, vamos tirar Inclusive, o Léo Ortiz e vamos por botar falar em Danilo, ele jogando no lado direito da zaga, ele tem uns passes longos pro Wesley, por exemplo, que em alguns momentos dão certo, em alguns jogos dão certo. Então, acho que isso pode ser uma possibilidade também, respondendo sobre a sua pergunta sobre o Wesley. É uma forma de você potencializar o Wesley do lado direito. Você não perde. É claro que hoje eu acho que o Léo Ortiz é o top 1 de zaga do Flamengo. Mas você não perde quando você o desloca para ser um primeiro volante, e ele faz isso muito bem. A gente nem nota que ele... Inclusive, ele foi convocado por Dorival quando ele estava jogando de volante. A gente nem nota. Aí ficou nota. aquela dúvida se ele foi chamado para volante ou para zaga. Ele tem uma capacidade incrível, né? Sim. E aí você colocar o Danilo, não muda muito a qualidade. Muda porque a fase do Léo Ortiz, ela tá a ponto de seleção, né? Mas o Danilo também é um cara de seleção, é um cara experiente. E acho que a experiência para esse jogo vai contar muito. Você traz o recorte do menino Everton. É verdade. A experiência para esse tipo de jogo, às vezes, conta mais do que qualquer tipo de qualidade. A gente não tá falando de jogadores experientes que não têm qualidade, Vini Casagrande. Não, é isso. Acho que você mencionou muito bem, porque isso é uma das virtudes do Danilo. Você vê durante os jogos, assim, ele é um capitão sem faixa, né? Pé de calma, ele sabe organizar, né? Tranquilidade, bastidor. Ele é um cara que é muito importante isso. Todo mundo fala, não só o Felipe Luiz. Então, independentemente da escolha, mesmo que ele entre com o Everton Araújo, repito, o Everton Araújo em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU com placar elástico. Antes da gente falar do Flu, ô Cris, vai chegar a tua hora, hein? Dá uns minutinhos, vai ser contigo, hein, Cris? Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Os links dos canais utilizados aqui ficarão na descrição como forma de créditos. E o Flamengo busca sua primeira vitória como mandante na Libertadores em jogo contra a LDU. E essa partida ganhou um drama a mais. O Central Córdoba bateu o Deportivo Táchira na noite de ontem e complicou ainda mais a vida do Flamengo, que precisa vencer os 2 jogos para se classificar e avançar à fase mata-mata da principal competição sul-americana. Flamengo tem que vencer a primeira partida na Libertadores diante da LDU em casa.
O Flamengo se prepara para enfrentar a LDU do Equador nesta quinta pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para a partida, o Flamengo tem uma missão importante: vencer o primeiro compromisso como mandante na competição sul-americana. Até o momento, o Flamengo teve apenas um jogo no Maracanã pela Libertadores. Nesta ocasião, perdeu para o Central Córdoba pelo placar de 2-1 no dia 9 de abril. Agora, no entanto, o Flamengo tem mais 2 partidas a serem disputadas como mandantes. Como visitante, o Flamengo tem a missão de vencer as 2 partidas na Libertadores do Maracanã. Dessa forma, o fator casa pode influenciar positivamente o mais querido a chegar ao objetivo de se classificar às oitavas de final do torneio sul-americano em 2025. Em resumo, vencer a partida desta quinta é fundamental para o Flamengo seguir sonhando na classificação para as oitavas de final da Libertadores. Isso porque, até o momento, o time carioca está em terceiro do grupo C, com 5 pontos, ou seja, fora da zona de classificação. Por outro lado, a LDU está em segundo na classificação com 8 pontos. Em suma, o Central Córdoba lidera a chave no momento com 11 pontos, pois já atuou na quinta rodada e venceu o Deportivo Táchira por 2-1 nesta última terça. Apesar disso, caso vença o Flamengo, a equipe equatoriana pode retornar à liderança do grupo C. Atualmente, o Flamengo se concentra no próximo compromisso da temporada. Nesta quinta, o clube carioca enfrenta a LDU no Maracanã para disputar a quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. As equipes medem forças a partir das 21h30, horário de Brasília, com certeza com o estádio lotado. Então essa partida é de suma importância e vamos torcer que o Flamengo esteja em um dia iluminado, que os jogadores calibrem mais a sua pontaria, já que tem perdido muitos gols nos últimos jogos. É jogo de vida ou morte. Se ganhar, sonha um pouco mais. E se perder, fora da Libertadores. Participa aí e deixa sua opinião nos comentários.